Olá, senhores. Então, hoje a gente vai fazer uma reflexão aqui de como o mundo se encontra no pós-Revolução Russa até o nosso momento histórico. Então, com o advento da Revolução Russa e seu sucesso na implantação de um Estado comunista, realizou-se medidas para fortalecer esse Estado e possibilitar melhorias na condição de vida da população. Nesse sentido, a gente destaca a reforma agrária, que confiscou terras do latifundiário e redistribuiu essas terras, essas propriedades, para os camponeses sem terra. Uma outra ação que deve ser destacada é a estatização das indústrias. Essa acabou confiscando as indústrias dos empresários burgueses e garantiu alguns direitos trabalhistas para esses proletários que estavam ali empregados nessas indústrias. Os setores que até então eram dominantes, a burguesia, o latifúndio, eles se viram de uma hora para outra alijados de seus bens. E em uma análise socioeconômica, eles viram suas fontes de riqueza e sustento serem tomadas pelo Estado comunista de forma muito impactante. A resposta desses grupos, a resistência praticada por esses grupos diante dessa política foi a crítica das práticas comunistas como sendo medidas perversas, malignas, desumanas, imorais. Conceitos esses que são extremamente conhecidos e evocados nos dias atuais. E esse é o ponto de inflexão, é o ponto de virada que a gente tem que compreender. Como uma política de Estado que preconiza, que favorece os setores populares, torna-se tão odiada e combatida pelos próprios pobres. É nesse contexto que a imprensa encontra o seu papel. É ela que vai fazer a função de unguento, de ligação entre esse ódio e os eventos que se deram. A burguesia, que é dona das indústrias e de outros setores empresariais, ela controla a imprensa, as mídias de massa. Na época de 1920, 1930, os rádios e os jornais impressos é que dominavam é, é, o, esse cenário popular. Nos dias atuais, você tem aí, em menor grau, a televisão, mas muito mais destacada a internet. E esses dois setores, de modo geral, esse setor da mídia, ela vai ser utilizada como um mecanismo de divulgação das denúncias dos crimes cometidos pelo Estado comunista, seja na década de 20, na década de 30 ou na atualidade. Pega-se os fatos, mistura-se esses fatos com os interesses pessoais, fazendo com que esses interesses pessoais sejam colocados como interesses coletivos e coloca-se uma pitada de informações imprecisas nesses fatos. Então, mistura-se todos esses elementos. Desse modo, a burguesia que controla os meios de comunicação, rádio, jornais, televisão, internet, passam a manipular a opinião pública, especialmente das camadas populares,
Camadas essas que realizam suas atividades ouvindo rádio, vendo televisão, assistindo um vídeo no YouTube. De um lado, você tem as denúncias desses crimes comunistas. De outro lado, você tem a superação de pessoas que venceram na vida. Bill Gates, Silvio Santos, entre outros. Cria-se uma propaganda de bens de consumos, de ideais de luxo, de riqueza, de bem-estar. Hoje, por exemplo, quem não quer um Samsung S21 5G? Cria-se a necessidade de você ter um celular mais rápido, de você ter uma câmera fotográfica com maior resolução, um celular com maior conectividade, com maiores funções. Então, cria-se toda essa necessidade, e os indivíduos que possuem esse objeto são indivíduos que venceram na vida. Então, cria-se toda essa propaganda capitalista, cria-se todo esse bem-estar que somente uma vida capitalista possibilita. E essa vida de luxo, de riqueza, de bem-estar é colocada em risco com o comunismo. Hoje, há uma falácia sobre a explicação do tipo de Estado. Usa-se vacas, é como uma piada. Segundo essa explicação piada, no comunismo, aquele indivíduo que tem 2 vacas, o Estado vai lá, toma as 2 vacas dele e entrega um pouco de leite para ele. Essa historinha, essa anedota, planta uma semente de medo no indivíduo, o medo de perder o que ele possui e passar a viver daquilo que o Estado oferece e que normalmente é insuficiente. As pessoas comuns passam a temer o comunismo, com medo de que o comunismo retire o pouco que ela possui. No Ocidente, o Brasil se inclui nessa área do mundo, a burguesia controla não apenas o capital, mas também a política. Em regiões subdesenvolvidas, novamente incluindo o Brasil aqui, a política burguesa desvaloriza a educação para que os populares sejam formados, ou melhor, mal formados, com baixo poder crítico, tornando esses insatisfeitos com a rede de ensino, culpando a instituição, os professores e o próprio Estado. Enquanto esse aluno, esse indivíduo, observa o sucesso das redes privadas em seus estudantes, esses alunos das redes privadas, sendo aprovados em larga escala, em grande quantidade, nos vestibulares, no Enem. Nesse meio tempo, a mídia apresenta infinitos bens que você precisa. Mostra histórias de superação como o menino na árvore, sem nunca criticar o capital. Pergunte-se, por que ele precisa subir na árvore se ele pagou pelo crédito? Por que ele precisa subir na árvore se a família dele comprou uma antena? Os comuns não se perguntam isso, mas possuem uma resposta automática. A culpa é do Estado. É o Estado que não oferece as condições para esse aluno. E é por isso que é preciso privatizar.
Assim surge um ser estranho, o pobre de direita, que odeia o comunismo, que vota em políticos liberais e que tornam um genocida presidente. O objetivo dessa apresentação não é tornar o ouvinte incomunista, não é te fazer odiar o capitalismo, muito menos fazer a propaganda de um regime morto. A proposta aqui é permitir uma reflexão sobre as práticas político-econômicas que desejamos a partir de onde nos encontramos. A gente fica por aqui. Muito obrigado por ouvir e até nosso próximo encontro.